Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Ouvindo e vendo uma apresentação da Neo Digital, uma live, com o título A Importância do Localismo na Comunicação do Agro, nos cabe aqui uma reflexão, uma provocação, em termos de entender este cenário da digitalização do produtor rural. Em pesquisa apresentada em maio de 2020, com produtores rurais pela consultoria McKinsey, ficou claro o elevado grau da digitalização no campo. Mais de 80% dos agricultores pesquisados utilizam o WhatsApp diariamente para fins relacionados ao seu negócio. Mesmo no grupo com menor alfabetização, interagindo com fornecedores e clientes. O uso de canais digitais para a resolução de questões relacionadas à gestão da fazenda já chega a 71% dos produtores pesquisados. A digitalização está acontecendo mesmo com as limitações de infraestrutura, segurança digital e experiência do usuário. Mas a evolução é muito rápida. Neste cenário, o ambiente da comunicação e marketing também vem acompanhando este movimento de mudanças rápidas. Segundo o censo de 2017, o último do IBGE, mais de 1,4 milhões de produtores rurais têm acesso à internet. O crescimento da distribuição da internet fora dos grandes centros urbanos vem impulsionando tecnologia que estavam presentes no maquinário agrícola, mas que agora ainda não haviam destravado todo o seu potencial. Por outro lado, a inovação tecnológica por parte dessas startups do agro, as famosas agritechs, também faz papel de relevância em ampliar o interesse e busca do produtor rural por mais informação. É nesse cenário que as empresas que buscam se relacionar com este consumidor mais conectado e mais informado, as novas tecnologias de marketing passam a cumprir um papel fundamental para a eficácia da comunicação e da modelagem de novos produtos. E o podcast neste universo, neste oceano azul de oportunidades de comunicação com o agro? Qual que é o papel relevante que ele pode se tornar? Esse veículo que eu utilizo hoje com o podcast, e eu já não sei se você também não iniciou um podcast para vocês, não importa onde você esteja nisso, gostaria de colocar essa ideia na sua cabeça. Podcast é uma ferramenta de construção de relacionamento. Como humanos, somos seres sociais. Nós prosperamos com as pessoas ao nosso redor. O relacionamento com os humanos é como a clorofila com as plantas. E os relacionamentos também são a tábua de salvação das empresas. Porque não importa o negócio B2B ou B2C, como dizem, eles sempre serão um negócio P2P, pessoa para pessoa, pessoas para pessoas. Se ainda não tiver um podcast, pense nele como uma ferramenta de construção de relacionamento. Mas como é que eu faço para construir relacionamento com podcast? Por ter boas conversas, como estamos fazendo aqui. Melhor ainda, fazendo boas perguntas. Boas perguntas obtêm boas respostas. Boas respostas fazem os ouvintes se sentirem e terem uma boa adesão, aderência. Bons relacionamentos começam com a capacidade de criar empatia e se conectar emocionalmente. Pense nisso. Podcast Academia do Agro. De acordo com o INSPER, Ensino Superior em Negócios, Direito e Engenharia, muitas transformações ocorreram na maneira como os vendedores atendem seus clientes nos dias de hoje, criando grandes desafios da força de vendas na gestão de clientes. Houve grande aceleração na implementação de ferramentas digitais de gestão e investimentos de automação de atendimento. Empresas enfrentaram os desafios de manter os vendedores motivados e focados na entrega de valor para os clientes. Foram feitos ajustes nos processos de vendas e na geração de inteligência do negócio. Alguns setores vivenciaram explosão de demanda em um momento de falta de produtos por problemas de fornecimento, enquanto outros sentiram os efeitos negativos do encolhimento do mercado. A rotina de um gestor comercial sofreu grandes mudanças nos últimos anos. O papel da equipe de vendas seguiu o mesmo caminho.
e deixou de ser apenas o de ofertar produtos. Hoje, as equipes precisam estar bem alinhadas e treinadas e o gerente comercial exerce um papel importante neste desafio. Muito mais que gestores, este profissional deve conhecer todo o negócio em que atua, funções, estratégias e resultados esperados. Sua experiência foi adquirida ao longo de anos na diversidade das negociações de mercados relativos a agronegócios e insumos agrícolas, conquistando desta forma reconhecimento e um compromisso com o desenvolvimento destes mercados. O pré-requisito é ser um excelente vendedor e ter experiência na área do agronegócio, mas só isso não basta. É essencial ser um grande líder, estrategista e supervisor. E como conseguir isto? Quais são as competências exigidas hoje pelo mercado? Primeiro, conhecimento que fogem da zona do conforto. Mais do que todo o seu conhecimento sobre o mercado agro, é preciso entender de contabilidade, finanças, gestão, seja de pessoas, de vendas ou até mesmo gestão estratégica. Segundo, saber diferenciar atividades operacionais das funções de liderança e estratégia. Com todos os anos de mercado, observamos que parte dos gestores possuem apego às atividades operacionais e pouco designam tarefas para sua equipe, deixando de lado a sua função como líder. Terceiro, entender a mudança no perfil dos clientes e usar isto a seu favor. Esqueça o perfil tradicional de clientes. O mercado se reinventou e o seu cliente também. Hoje, o consumidor é mais jovem, mais conectado e deseja uma experiência única que só você deve oferecer a ele, em meio a inúmeras opções. Quarta, inteligência emocional para lidar com sua equipe de vendas. Agora, você já está com a estratégia formada e se qualificou em áreas que serão importantes para aumentar a confiança e ter êxito em suas vendas. É o momento de pensar em seus colaboradores. Como você lida com a sua equipe? Como você os ajuda? Você é visto mais como um chefe ou como um líder? Estas e outras habilidades serão abordadas pelo engenheiro agrônomo Wagner Piovan, que, ao longo da sua trajetória profissional, vivenciou e acompanhou essas necessidades e que irá compartilhar suas experiências conosco. Podcast Academia do Agro. Boa tarde, boa noite, quem sabe bom dia, meus ouvintes e a audiência do podcast Academia do Agro. Mais uma vez estamos aqui com uma visita ilustre, com um convidado ilustre, um amigo particular, um colega de méritos que tive a oportunidade de conviver durante um bom tempo na empresa que trabalhei, na Pioneer, e que hoje está aqui com a gente, que vai compartilhar um pouco da sua experiência, um pouco da sua vivência. Quem sabe ele nos conta uma boa parte da sua história. Ele é Wagner Piovan, engenheiro agrônomo, colega atuante no mercado agropecuário, principalmente na área de comercialização de insumos agrícolas, na área de gestão de equipe, na área da gestão comercial, nas inter-relações de revenda, de distribuição de produtos agrícolas. Então, vamos ter esse privilégio de contar com Wagner Piovan. E aí, cara, tudo bom? Tudo bem. Uma grande satisfação, Valdir, de estar participando desse podcast tão bem organizado, tão bacana como você tem feito. Realmente resgatando histórias, né? Porque todos nós temos uma história, né? Independente da função, do que fez, e eu acho que todo mundo tem a sua história. E toda a história tem alguma coisa que pode ser compartilhada, que pode servir para alguém como exemplo, né? Então, realmente, eu fico muito, muito feliz de estar participando, né, dessa conversa com vocês aí, tá bom? Fico muito feliz e muito honrado. Muito obrigado pelo convite até. Que beleza, cara. Que bom. Como te disse, além de bem-vindo, eu quero que você se sinta à vontade, descontraído, tá? Tá entre amigos, tá em casa. E aí, Wagner, para nós começarmos, e como eu já faço tradicionalmente, da onde tudo começou? Wagner Piovan, família, da onde você veio? Conta um pouco da sua história, da sua origem. Bom, minha família, eu tenho um irmão mais velho, tá? E uma irmã mais nova que eu, né? Meu pai era gerente das casas pernambucanas, da antiga, até hoje ainda existe, né?
mas era uma pessoa muito profissional. Aprendi muito com meu pai, né? E com essa vida que ele tinha de gerente de Pernambucana, a gente acabava tendo muitas mudanças, né? Uma hora estava numa cidade, estava outra, então estava sempre mudando, porque naquele tempo a promoção dos gerentes da Pernambucana eram ir pegando lojas maiores, né? Então, o meu pai a gente acabou mudando muito, então a gente estava sempre com novos amigos, novas escolas, então isso também até ajuda a gente na parte de jogo de cintura e de ter facilidade de relacionamento, né? Então, isso aí foi uma coisa que foi até interessante, né? Mas meu pai, infelizmente, nos deixou muito cedo, né? Meu pai faleceu com 48 anos e eu estava no 2º ano de faculdade. Meu irmão no último ano de engenharia mecânica, então foi realmente uma época muito complicada, né? Meu pai, naquele tempo, gerente pernambucano não é hoje como é hoje. Os caras ganhavam tanto de um salário alto, que tinha uma reserva grande, né? Então foi bem apertado, né? Mas graças a Deus, com muita luta, com as economias que meu pai deixou para minha mãe e tal, a gente conseguiu se formar. E meu irmão já estava no último semestre de engenharia mecânica, logo também já aliviou, e a gente acabou, graças a Deus, dando tudo certo. E eu também depois terminei a agronomia e deu tudo certo, graças a Deus, né? Acho que realmente com muito sacrifício. Então foi uma história de assim, muita dedicação nossa também para conseguir terminar a faculdade com uma diversidade tão grande dessa, né? Perder um pai com 48 anos, né, do infarto, né? Então realmente foi bastante difícil para nós. Mas aí, tudo bem. Me formei em agronomia, né? Formei em agronomia, que é uma profissão que eu amo de paixão. Eu acho que se tiver reencarnação, quero ser agrônomo de novo, que amo demais essa profissão. E essa vocação, veja que é uma coisa interessante. Meu pai, engenheiro de casa pernambucano, não tinha nada a ver com o agronegócio, né? E eu, desde moleque, tinha 7, 8 anos, sei lá, bem jovem, bem pequeno mesmo, garoto, criança ainda, eu era louco para plantar as coisas. Eu enchia meu quintal, eu morava numa casa com um quintal grande, né? Eu plantava milho, ia no armazém daquele tempo, era armazém, né? Não tinha supermercado, né? Ia lá, pegava aqueles grãos de milho que o pessoal comprava para dar para galinha, e eu plantava aqueles grãos de milho, flor, por exemplo. Eu vi uma flor bonita, eu chegava lá, mãe, eu vou plantar essa florzinha aqui que eu gostei. Eu pegava lá a mudinha da plantinha, se eu não sabia como é que plantava, eu perguntava para alguém. Enfim, eu estava sempre mexendo, quer dizer, olha que realmente é uma coisa vocacionada, né? E isso é muito raro hoje em dia, né, Valdir? Eu acho que essa vocação que eu tinha, né, para agronomia, ela veio bem natural, porque minha família não tem ninguém no agro, né? E tanto é que meu irmão é engenheiro mecânico, né? Não tem nada a ver também. Mas veja como é interessante, porque hoje você vê jovens já praticamente pré-vestibular que não sabem o que querem fazer. Então é muito complicado, né? Porque eu acho que a primeira chave do sucesso de qualquer profissional é ele fazer o que ele gosta, aquilo que ele ama. Se ele faz aquilo que ele ama, certamente ele vai ter sucesso, entendeu? Vai ter insucesso, vai ter problema e tal, mas vai ter muito mais sucesso. Por quê? Ele ama o que ele faz. Agora, quando o cara faz uma profissão, como é muito comum hoje, porque eu consegui entrar no vestibular daquela faculdade ou dessa área, será que esse cara vai ser um bom profissional? Então é isso que eu acho que é bastante delicado, né? Então eu me sinto privilegiado de ser uma pessoa que nunca tive dificuldade em escolher minha profissão, né? E quando eu decidi, né, fazer agronomia, eu consegui fazer a faculdade lá em Pinhal, formado em 1980, lá no Espírito Santo de Pinhal, aqui no interior de São Paulo, que é perto de Limeira, onde minha família morava naquela época e mora até hoje, né? E então fiz a faculdade lá com bastante dedicação também, né? E depois passou um tempo que eu já estava trabalhando nas multinacionais aí, né? Aí eu já fiz pós-graduação em marketing. Eu acho que o marketing está muito ligado à nossa área comercial, né? E eu sempre fui muito ligado nessa parte comercial. Então foi muito importante para mim também fazer uma pós-graduação. E também uma forma de você começar a crescer no seu conhecimento, né? Então foi muito bacana isso aí. Bom, aí depois logo da minha formatura, aquela luta pelo primeiro emprego, né? Aí, puxa vida, vamos trabalhar. E eu sempre tive vontade de trabalhar nas multinacionais, né? E eu tinha muita admiração pela ICI. Eu conhecia alguma coisa da ICI, alguns produtos que eu via, né? Poxa, essa empresa parece legal, tal. Eu já tinha uma certa simpatia pela ICI, que depois virou Zênica e depois virou Syngenta, né? Aí peguei, levei meu currículo lá e
um dia teve uma seleção lá, teve aquelas seleções de agrônomos, né? E eu fui selecionado e me mandaram para Campo Mourão, no Paraná. uma região que até então nem conhecia, né? Nem conhecia, porque minha família é toda daqui do estado de São Paulo, né? Eu nem conhecia. Eu falei, não, tô dentro, vou, né? Vou encarar isso aí, né? E, veja bem, né? Minha formação aqui, recém-formado, cheguei lá numa região de soja, milho e trigo. Vou aprender, né? Vou aprender esse negócio, porque é o que tem aqui pela região, né? Mas a GCI tinha um trabalho tão bacana de campo, o trabalho dela era tão legal de campo, que a gente aprendia muito rápido, porque é diferente. Hoje os RTVs têm das multinacionais, tem uma linha de trabalho um pouco diferente do que nós tínhamos, né? Por exemplo, o nosso trabalho era chegar na revenda, pegar o vendedor da revenda e sair visitando o cliente e criando demanda. Esse era o nosso trabalho, né? Hoje não, hoje é muito notebook, celular, muita reuniãozinha, né? O nosso tempo não, o nosso tempo realmente era campeiro mesmo. Eu andava de botina, agrônomo lá naquele tempo andava de botina. Eu até tinha um pulverizador costal no meu carro, onde às vezes eu estava com o vendedor da revenda ou o agrônomo da cooperativa, chegava num cliente que tinha um potencial ali, que eu podia já fazer uma demonstraçãozinha, eu já fazia, né? E com isso a gente acabou tendo um sucesso muito grande, né? Foi muito bem, fiquei lá, em pouco tempo já tripliquei as vendas, né? Então foi realmente um trabalho muito bacana, né? Tanto é que com esse trabalho que foi reconhecido pela empresa, acabei sendo promovido para um gerente da regional que estava em Londrina, foi promovido para São Paulo e me convidaram para assumir a gerência que fazia ali basicamente o norte do Paraná, né? Que era diferente, poucas estruturas, né? E eu fiquei muito, muito feliz, lógico, né? Mas eu era muito jovem ainda, né? Eu tinha 30 anos de idade. Mas foi uma época muito rica para a gente, né? Então eu fiquei muito feliz e foi muito bacana. Então foi essa primeira passagem, o primeiro momento que eu já estava trabalhando como chefia, né? Chefe de equipe, né? Mas foi já uma experiência bem interessante, né? Esse é o primeiro desafio profissional seu na GCI, então foi assumir uma gerência, você teve, não é um conflito, né? Mas uma superação em relação aos vendedores mais velhos e experientes, né? Isso. E o que você fez para superar isso? Qual foi a sua força? Onde você tirou as suas reservas aí para ultrapassar esse obstáculo, esse desafio? Realmente esse ponto assim, foi uma coisa que eu tive que ter muito jogo de cintura, porque eu era o mais jovem da equipe, né? E sem contar que as pessoas que estavam na equipe, porque eu fazia parte de uma outra equipe e fui promovido para essa equipe, né? Então, o que aconteceu? As pessoas, inclusive, tinham vendedores de 35, 40, 45 anos. E eu era o mais jovem da equipe, e era o chefe da equipe. Então, realmente, eu tive que ter com muita humildade, com muita transparência, com muito profissionalismo. Eles foram me aceitando e foram entendendo até por que eu fui promovido, se eu fui promovido, porque a empresa achou que eu era um bom profissional e que estava pronto para assumir uma regional, né? E isso aí pesou bastante. Então, eu acho que no início gerou um certo ciúme, né? Alguns, acho que não só um, mas tinha pelo menos dois que se sentiam assim, achavam que eles iriam substituir esse gerente, né? E eu nem sabia. Quando eu fiquei sabendo, você vai ser gerente lá naquela região, lá, você está sendo convidado para assumir aquela região. Aí foi isso, falei, bom, é isso aí, vamos encarar, vamos trabalhar com humildade, com profissionalismo, e deu tudo certo, graças a Deus, consegui superar, né? Tivemos bastante sucesso e a equipe cresceu e no fim deu tudo certo. Mas realmente, se eu fosse um cara arrogante ou que fosse querer ter posturas diferentes, né? Eu sou uma pessoa tradicionalmente simples, eu não sou um cara arrogante, não sou um cara orgulhoso, eu tenho muita facilidade de relacionamento nesse aspecto. Então acho que por isso que também eu acabei sendo bom recebido e deu tudo certo, né? Então esse, na verdade, acabou sendo o meu primeiro desafio, né? Assumir uma regional tão jovem e com vendedores mais experientes, né? Mas, graças a Deus, deu certo, saiu bem. Podcast Academia do Agro. Como você passou o seu primeiro desafio, com certeza você teve um segundo desafio, terceiros e quartos, né? Qual foi o seu segundo? Como é que foi o seu segundo? Bom, eu vou considerar assim, que eu tive 3 momentos, são 40 anos de formado, né? Então, teve 3 momentos que eu digo que foram desafios fortes e importantes da minha carreira, né? O segundo foi quando eu entrei na Pioneer, né? Entrei na Pioneer, uma equipe
top, uma equipe, uma empresa top, né, que estava no mercado, que era uma empresa que eu já admirava muito, até tinha características semelhantes à ICI, com essa questão de trabalho de campo, né? A ICI era muito voltada ao trabalho de campo e a Pioneer também, né? Então não é só um híbrido potencial, né? Tem por trás uma tecnologia, um departamento técnico, um marketing forte em termos de divulgação, enfim. Então realmente essa questão foi muito forte para mim, né? Então foi assim, quando eu entrei na Pioneer, o Mariano foi me entrevistar lá no Hotel Cristal. Ele achei que ele estava me entrevistando, eu seria mais um entrevistado, como deve ter sido, né? E no fim da conversa ele falou, olha, a gente gostaria de contar com você na equipe, né? Aí foi quando eu aceitei e comecei. Bom, quando eu entrei nessa equipe, né, no Paraná ali, eu estava substituindo um outro gerente que havia saído, né? E ela tinha na época seis RCs, né, que eram, até hoje acho que a política é a mesma, de representantes comerciais, né? Tinha 6 representantes comerciais, mas um potencial muito grande, né? Os híbridos da Pioneer eram fortes, principalmente na região sul, né? Então a gente acabou, assim, tendo um foco muito forte. E com isso veio o crescimento. Graças a Deus a gente começou bem, esses 6 representantes começaram a trabalhar bem, nós fomos desenvolvendo e crescimento. E esse crescimento gerava, a empresa tinha uma política de divisões de área. Então, o cara atingia um volume X de faturamento, a empresa, olha, corta a área do cara, põe mais um. E assim foi. Para resumir, nós chegamos a 18 vendedores, de 6 para 18. E o faturamento também foi extremamente grande, né? Quer dizer, a empresa foi um crescimento absurdo e grande, né? A gente teve vários prêmios, a gente foi muito bem. Acho que quem trabalhou na época com a gente aí, você também foi um deles, sabe que a nossa equipe estava indo bem, se desenvolvendo bem, e esse foi o desafio, né? A gente foi contratação, né? Cada vez que você ia dividir uma área, vamos contratar alguém. Quem que nós vamos colocar? Aí a gente pegava as indicações, daquele tempo não tinha esse negócio de RH, né? Era departamento pessoal, né? Mas a gente é que selecionava, né? Os vereadores mesmo já davam umas dicas, tem esse. A gente partia, escolhia, né? Dentro daquele critério nosso, né? Caráter, uma pessoa boa, uma pessoa que realmente tenha o espírito de equipe, que esteja realmente interessada, que tenha os mesmos princípios que a gente tinha, né? E com isso foi crescendo a equipe e acabou ficando com 18 vendedores, tá? Mas, como tudo na vida tem os seus momentos de baixa, né? Logo depois que a gente já estava nessa fase aí com bastante vendedores, uma equipe muito grande, um faturamento altíssimo, veio aquele problema que a Pioneer teve de sanidade nos híbridos. E, obviamente, despencou o nosso faturamento, né? Principalmente a região sul, que os híbridos da região sul começou a ter muito problema de doença, principalmente a região mais quente, e isso aí acabou tendo, assim, muito grande. O problema aí começou tudo ao contrário, começou realmente a regredir e perder faturamento. A empresa, então, como era tudo representante autônomo, a empresa falou, olha, nós precisamos, então, reduzir esses RCs, né? Porque eles podem ter dificuldade financeira, então é melhor reduzir do que deixar o cara aí trabalhando e dando murro em ponta de faca, né? Então na época, foi sugestão da empresa, isso não aconteceu só na minha regional, aconteceu em outras também, né? Mas aí aquela história, né? Tive que começar a fazer demissão. É a pior coisa do mundo, não tem coisa pior. Você imagina um time que eu considerava que de 6 eu passei para 18, quer dizer, a grande maioria da equipe eu que contratei, gostava de todo mundo, não tinha nada, jamais pensava em demitir nenhum deles, mas a empresa falou, não, tem que demitir, porque senão o cara não vai aguentar, tal. E o que eu fiz? Aí realmente nós tivemos que começar a fazer demissão. Foi um erro. Hoje eu não teria feito isso. Talvez eu tivesse negociado com a empresa formas diferentes, né? Você ter que, num time de 18 Neymar, você ter que tirar alguns. Então foi muito difícil. Você ter que, uma equipe top, grandes profissionais, e você ter que tirar alguns. Então foi aí que eu cometi alguns erros também. Admito aí minha falha, né? Algumas falhas, até pela pressão da situação. Naquele momento eu reconheço que hoje, olhando, falei, errei, devia ter feito diferente, tá? Mas faz parte, né? Eu acho que a vida é isso aí, aprendizado, né? Mas eu reconheço que errei, fiz algumas medidas que eu não devia ter feito, mas faz parte, né? Então foi esse o segundo desafio forte da minha carreira, né?
E, bom, aí depois desse período aí, eu tive uma oportunidade na Novartis Seeds. Uma pessoa me indicou para a Novartis Seeds, que depois virou Syngenta, né? Syngenta Seeds. Eles estavam precisando de um gerente regional também, haviam demitido um gerente regional exatamente na região que eu estava. E aí eu fui convidado para participar dessa entrevista. E na época o diretor ficou muito interessado, porque pela minha história, né? Pela história de trabalhar numa Pioneer, do desempenho que a gente teve, de todos os desafios que nós tivemos, né? E a Pioneer, quer não, era um modelo. Toda a empresa de milho queria seguir, acompanhar. Na época eu tinha sido sondado também até pela Decalb, pela Brascalb, né? Brascalb, na verdade, ainda era, né? Mas aí eles ficaram muito interessados, eu também fiquei muito interessado no projeto. E acabei pegando, fiquei muito feliz, né, de pegar o desafio para realmente levar, né, porque aí o que eu comentei, falei, Pioneer não é só uma empresa com bons híbridos, é tudo um conjunto de ações, de atitudes que levavam ela ao sucesso, né. E isso que a gente tentou fazer na Novartis também. E foi bem... Só que na Novartis eu cheguei também, já tinha uma equipe formada, né? Uma equipe já com 6 vendedores, já uma equipe já estabelecida, foi só uma substituição de um outro gerente, né? Mas a gente fui bem recebido, nunca tive dificuldade nesse aspecto, né? E foi tudo bem. Aí passou um tempo, 3 anos mais ou menos, me convidou para assumir a gerência de marketing sul, porque ela tinha uma só gerência de marketing, estava ficando com o crescimento que teve, ela resolveu colocar mais um gerente de marketing. Aí ficou um norte, né? E norte, toda a região norte e centro-oeste, e eu fiquei com a região sul, Paraná para baixo, como gerente de marketing. Então foi muito interessante também, né? Porque foi uma oportunidade legal, porque aí eu vim para São Paulo para trabalhar na matriz, né? Tive a oportunidade de fazer o lançamento de híbridos, muito bacana, um trabalho bacana, muito gostoso, né? Como eu já tinha experiência, uma boa experiência já nessa área de milho, e então foi muito bacana. Eu fiquei muito feliz com essa promoção também, né? Dentro da própria Novartis eu já fui para a gerência de marketing. Então foi muito bacana isso aí. Bacana mesmo. Então, esse foi um outro ponto que eu achei legal. E depois da Novartis? Isso aí, quanto tempo foi? Quantos anos nós já caminhamos aí, ô Wagner? Entre a Imperial, entre a Pioneer... Aí já estava nos anos 2000 já, hein? Já estava com mais de 20 anos. Mais de 20 anos já. Pioneer fiquei quase 8 anos. 8 anos na Pioneer fiquei praticamente, né? Depois aí mais 6 na Novartis. Já 20 anos de estrada, hein? Já tinha 20 anos de estrada já. Aí eu sei que já estava bem rodado já, né? Porque na ICI eu tive como vendedor e depois como gerente também, né? Então foi bem interessante. Então, assim, a partir daí, quando... Isso já foi lá no final aí dos anos 2000, mais ou menos, né? 2002, por aí. Eu recebi uma oferta de ser sócio de uma revenda em Maringá. Pô, todo mundo sempre sonha, né? Poxa vida, uma revenda, né? Mas... No fundo eu tinha um certo receio, puxa, mas numa região complicada, cooperativas fortes, revendas fortes, mas a pessoa que me convidou, que era um ex-gerente de uma grande revenda lá, bem experiente, eu também com a minha experiência de multinacional, ele com a experiência de campo, eu falei, poxa, pode dar certo, né? Falei, vamos tentar, né? Falei, aquela coisa, eu não quero um dia depois falar, puta, por que eu não entrei, né? Por que eu não tentei? Então eu falei, vou tentar. Mas infelizmente não foi, foi mais um erro sim, estratégico, porque eu realmente peguei um ano muito difícil, peguei uma situação bem complicada, né? Nós tivemos assim, primeiro ano bom faturamento, mas muita dificuldade de recebimento, né? Então foi muito complicado. Eu fiquei assim, e como eu que cuidava meu sócio, como ele era um cara muito de campo, tinha sido gerente de uma grande revenda, ele que cuidava de toda a parte comercial. E eu cuidava da parte de compras, financeiro, e, eu perdi o sono, era muita emoção. Falei, não, isso não dá, né? E começou assim, eu falei, eu não estava feliz. Sabe quando você está num lugar que você não está feliz? Mesmo um negócio teu, e eu não estava feliz. Falei, puxa vida, gente, eu tô, acho que no momento errado, né? Eu acho que eu preciso rever a minha vida, né? Aí foi quando eu decidi sair da revenda, né? Aí passei por um momento bastante complicado, porque perdi muito dinheiro, lógico, né? Não precisa nem dizer que perdi muito dinheiro nessa revenda. E também problemas pessoais, né? Eu
aquela coisa, parece que coisa ruim nunca acontece sozinho, né? Aí eu tive um problema pessoal, meu filho ficou doente, uma doença grave, que veio até a falecer, 20 anos de idade. Então, realmente foi a pior fase da minha vida. Então, juntou a coisa pessoal com profissional, né? Então, realmente ficou muito difícil. Aí é que entra aquela história, né? Como superar isso? Deus. Só Deus, cara. Não tem outra coisa. Vamos superar isso aí. Vamos fé em Deus e acreditar que os desígnios de Deus não estão aqui pra gente questionar, né? E eu falei, o que eu vou fazer? A única coisa que eu sei fazer é defensivos agrícolas e sementes, né, no mercado. Vou voltar pro mercado. E, graças a Deus, também, uma outra indicação, uma empresa pequena, acho que vocês devem conhecer, alguns devem conhecer, a Atanor. Ela é uma empresa pequena, tinha uma linha pequena, mas era o segundo maior faturamento de glifosato do Brasil, só perdia para Monsanto. E eu fazia todo o estado de São Paulo. Uma empresa pequena, a Atanor, que depois foi comprada, uma parte foi comprada para os chineses e virou Alba, né? Mudou de nome e tal. Mas foi muito prazeroso trabalhar nessa empresa, porque foi uma coisa assim, recomeço mesmo, comecei tudo de novo. Formar a equipe, aí eu comecei só no estado de São Paulo, depois aí me deram toda a região sudeste, aí eu já estava com a equipe formada na região sudeste, eu falei, não, pega o Nordeste também, mas o Nordeste não tem nada a ver, não, mas você precisa ir lá também, vai fazer o Nordeste e tinha. Então foi um trabalho muito prazeroso, então foi realmente uma fase, e foi mais 8 anos, por incrível que pareça, né? Aí foi quando eu refiz minha vida, né, profissional e até financeira também, que lógico eu ainda tinha minhas economias, mas foi uma fase muito difícil, né? Então quando junta tudo isso aí é complicado. Mas fui muito feliz nessa empresa também, sabe? Então eu diria que todas as minhas passagens por essas empresas, só trabalhei em empresas boas praticamente, só essa que foi pequena, né? Mas muito boa também, né? Uma empresa muito interessante nesse aspecto, né? Então foram empresas que todas elas eu dei minha contribuição, consegui crescer, consegui me desenvolver bem e também algumas frustrações, como já foi comentado, né? Então, que faz parte da nossa vida profissional, né? Então, foi isso. Então, acho que aí depois também foi quase 8 anos, né? De Atanor, né? Atanor e Alba, né? Aí foi quando realmente eu falei, tá, vou parar, vou trabalhar um pouco. Aí me aposentei, em 2019 aposentei. Falei, agora eu vou reduzir um pouco essa loucura, né? Que eu estava fazendo região sudeste e nordeste, não estava parando mais em casa de novo, tudo de novo, né? Aí eu falei, não, Aí eu abri uma empresa de consultoria e estou aí com consultoria e algumas representações, mas cansei daquela loucura de viagem, enfim, poxa, 40 anos de formado, né? Falei, reduzir um pouquinho o negócio, né? Fazer mais uma coisa um pouco mais light, né, vamos dizer assim. E é isso aí, viver, curtir a família um pouquinho, né? Bom, assim, nós temos muitas semelhanças, né? Não fisionômicas. Fisionômicas eu acredito que eu sou mais bonito. Mas nós somos agrônomos, formados no mesmo ano. Nós estamos com 40 anos de formado, indo para 41 anos de formado. Fomos colegas de empresa, trabalhamos em segmentos, em atividades, em nichos muito semelhantes, que a área de distribuição, a área de revenda, trabalho com insumos agrícolas, análise de território, posicionamento de equipe, treinamento de equipe, etc. E a gente vai chegando em uma fase da vida e que, como você disse muito bem agora, eu tenho que aliviar um pouco. Agora, viajando muito, tenho que dar atenção. Porque a vida inteira nós damos 110% de atenção para a vida profissional e muito pouca atenção para a vida pessoal, familiar. E isso é fato. Isso é um fato inconteste da nossa vida. E hoje, até falando com outros colegas, com o André, com o Daniel, com outras pessoas que estão conversando esses dias, e eles me perguntaram justamente isso de hoje. Assim, hoje eu trabalho para que a minha vida seja mais leve. Tá? Hoje eu não sonho de ter mais um carro na minha garagem, muito pelo contrário, eu quero ver se eu não tenho nenhum carro na minha garagem, não preciso de 2 carros na minha garagem, eu não preciso de ter mais um alqueire ou 10 hectares a mais na minha propriedade agrícola. Sabe? Essa ambição de ser rico é muito relativo, né? Então hoje, saúde, as minhas netas, minha família, curtir um bom livro, fazer o que eu gosto, como estou fazendo agora o podcast, me desapegar dessas coisas materiais, tipo, cara, eu moro numa casa aqui, por exemplo, tem 380 metros quadrados de construção.
Eu não preciso mais do que 150, 200 metros para viver, entendeu? E eu acho que é esse o ponto de similaridade que não só eu como você, mas com tantos outros da nossa faixa, de repente, né, estão experimentando. Isso é muito bacana, isso é muito bacana. Podcast Academia do Agro. Mas Wagner, eu quero explorar um pouco mais a sua experiência, principalmente nessa área que para mim é fascinante. Na área de distribuição e insumos agrícolas hoje, qual que você vê quais os maiores desafios que o mercado de distribuição agrícola hoje está por enfrentar nesses próximos anos? Qual que você acha que são os grandes obstáculos e desafios? Bom, o que a gente tem visto a grande dificuldade das empresas hoje, até agora há pouco tempo eu estava nessa vida, né, é você conquistar um revendedor com uma certa fidelidade. Então você, por exemplo, chega numa determinada revenda, porque não adianta você também querer ter todo mundo, né? Eu acho que você tem que sempre selecionar aqueles clientes que você considera estratégicos para você. Olha, essa região aqui, de acordo com o produto que eu tenho, com a cultura que eu vou atuar, eu acho muito importante trabalhar com essa revenda ou essa cooperativa, né? Agora, a grande dificuldade é justamente essa, é fazer com que essas pessoas sejam suas parceiras. Porque existe muito assédio, principalmente as empresas grandes, né? O assédio dessas revendas para que elas vendam os produtos dela, né? Então, por exemplo, uma empresa menor, como eu passei agora, né, numa empresa pequena, é difícil. Você chega numa revenda, uma empresa pequena, com pouca tradição, mas com uma linhazinha até interessante, produtos que vendem, né? Que tem um commodity que vende muito, mas vende muito, né? E chega lá uma empresa grande, uma Singenta, chega uma Monsanto, chega uma Basto, enfim, chega uma empresa grande, você fica realmente muito difícil, né? Então essa dificuldade de você conseguir um parceiro é muito forte. Então aí o que entra o diferencial? O vendedor da área, o gerente regional, para fazer um trabalho forte com essa revenda, dando benefícios, margens, porque a grande reclamação hoje das revendas é margem de lucro, né? Porque a coisa está apertando tanto que, principalmente com briga do mercado, né? Por exemplo, uma revenda, às vezes tem uma cooperativa forte do lado, ela joga um preço mais baixo para poder competir, e a revenda tem que abaixar o preço, aí trabalha com uma margem muito baixa, aí reclama que ficou com uma margem muito apertada, aí gera até inadimplência em algumas situações. Quer dizer, então eu acho que a grande dificuldade é essa. Eu acho que a gente teria que tentar buscar algum revendedor que seja um pouco mais fiel, dentro das características e das condições que você pode oferecer, a melhor possível, né? Então, a gente tinha, por exemplo, alguns clientes que eram extremamente fiéis. Por exemplo, um exemplo, o glifosato, o cara só comprava nossos na época, né? Dessa Tanor, né? Porque tinha um preço competitivo e um produto bom, confiável, entendeu? Todo mundo usava, gostava, sem problema, entendeu? Fazia muita venda para grandes grupos. Então é isso aí. Mas eu acho que hoje o grande desafio é esse. Tanto é que hoje, por exemplo, uma revenda está trabalhando hoje com uma marca X, um fornecedor, tal, um grande fabricante aí, por exemplo, trabalhando com uma Singenta, que é uma empresa que a gente conhece. Aí, de repente, por alguma questão estratégica, o dono da revenda resolve mudar para outra marca. Ou ao contrário, às vezes que é pior ainda, né? O cara fez um puta trabalho com você, divulgou a tua marca, aí ele chega para você, muda um diretor, chega um diretor novo lá e fala: olha, nós não queremos mais você como revendedor, agora nós vamos trabalhar em vez de trabalhar com você, nós vamos trabalhar com o teu vizinho aí, com o fulano, entendeu? Isso aí é muito comum. Isso eu via aqui na minha cidade, entendeu? Uma revenda grande que trabalhava muito forte com uma marca, vestia a camisa da marca, de repente essa marca falou: não quero mais você, entendeu? Então, esse é o grande desafio. Acho que falta esse comprometimento da multinacional, principalmente quando muda a direção. Então, se você entra numa revenda, numa cooperativa, eu como gerente regional ou como diretor da empresa, olha, você é meu parceiro, vamos lá, vamos trabalhar, tal, faz um belo trabalho. Aí, de repente, muda um diretor, um presidente, muda tudo. E aí, eu vejo que é um grande problema hoje, sabe? Então, é dessa forma que eu vejo essa situação que você perguntou. Nós falamos das organizações, nós falamos das empresas, nós falamos da distribuição, você comentou com muita propriedade esses desafios, né, esses obstáculos que o mercado encontra. E em relação a equipes, e sim, elas estão hoje mais preparadas do que estavam, será, há 20, 30 anos atrás? As facilidades e inovações que hoje estão à disposição, a conectividade, né? Tá ajudando esse pessoal? Está facilitando a comercialização, a venda, o trabalho?
Ou não é bem assim? Olha, eu acho que, claro que toda tecnologia, ela acaba gerando uma facilidade, né? Então hoje, por exemplo, que a gente vê a diferença, né, do nosso tempo quando a gente começou, que não tinha nem celular, não tinha nem computador, era muito pouco, né? Então você veja, hoje o cara tem muito recurso, facilidade de comunicação, né, de informação. Hoje você está conversando com um cliente, o cara fala de um produto, você não lembra de cabeça, você entra na internet na hora, já faz a pesquisa, olha, esse produto aqui é bom, aqui não é, entendeu? A gente, na verdade, era uma enciclopédia, a gente tinha que saber tudo dentro daquela área que a gente trabalhava. Hoje não, hoje o cara, ele mesmo que ele não tenha um conhecimento tão profundo, com a informação que ele tem na mão, com o celular na mão hoje, ele faz pesquisa do que ele quiser, da informação que ele quiser, então ele está muito mais antenado, né? Então esse é o lado positivo, né, da tecnologia e dessa situação da informação, né? Da tecnologia de informação, de informação. Agora, por outro lado, eu acho que as empresas estão perdendo um pouco nesse aspecto da nossa tradição antiga, né? Daquela tradição de conhecer o produtor, o consumidor final, entendeu? Hoje não, hoje eu duvido que o representante de uma grande empresa hoje conheça, quando muito conhece lá meia dúzia dos maiores consumidores do produto dele, mas não tinha o conhecimento que a gente tinha, o acesso que a gente tinha, a quantidade de produtores, entendeu? Então é muito diferente. E a gente também, é o que você falou, a gente tinha que estudar muito mais, né? Porque a gente era muito mais questionado e não tinha como apelar, né? Então você tinha que realmente ser bem informado. E a informação era importante na hora de você fechar um negócio. Se você não tinha uma determinada informação, você podia perder uma venda por uma falta de informação. Então, quanto mais bem informado você estava, ou você está, mais fácil para você fechar uma venda, né? Então eu acho que hoje tem esse lado, né? O lado da tecnologia ajuda muito esse pessoal. E também até a questão de dados, né? Por exemplo, de evolução, de faturamento. Antigamente a gente tinha muito mais dificuldade para controlar as coisas, controlar dados, enfim, era muito mais difícil, né? Mesmo porque a gente começou a ter computador bem depois. O primeiro computador que eu tive foi no final, já da Pioneer, quer dizer, e era um tijolaço, né? Que era 5 quilos cada aparelho daquele, né? Hoje não, hoje o cara tem tudo no celular, não precisa nem computador mais, na verdade. Então, eu acho que essa questão da tecnologia ajuda sim, ajuda muito e facilita a vida do cara, entendeu? É aquela história, ele pode trabalhar muito menos que nós. No nosso tempo, como é que era? A gente trabalhava pra caramba o dia inteiro, chegava à noite, tinha 10 recados, tua esposa chegava e dizia, olha, ligou fulano, Beltrano, não é isso? Então era bem diferente. Hoje não, hoje você está o dia inteiro conectado, falando com todo mundo, chega à noite e ninguém te liga, tá tudo tranquilo. A gente não, a gente ficava todo dia à noite respondendo telefonema, enfim, era muito mais difícil, né? São situações diferentes, né? Tem o lado bom do antigo e tem o lado positivo agora da parte moderna, né? E o mais interessante é isso, você tentar integrar as duas partes, né? O velho e o novo, né? Porque os dois se complementam, eu acho que fecham, né? Eu penso assim, né? Wagner, estamos se aproximando aí do final do nosso papo, da nossa entrevista, e eu queria te deixar uma pergunta. Não é pegadinha, não é pegadinha, já fiz isso em outras oportunidades. Se você tivesse hoje a oportunidade de escolher um herói, uma pessoa, um ídolo, uma referência, viva ou morta, né? Que você pudesse levar um papo legal, que você pudesse ter a oportunidade de conversar, de fazer um diálogo, quem seria? Quem poderia ser? Olha, bom, primeiro meu pai. Meu pai foi um cara assim, foi um exemplo para mim, né? Meu pai foi um cara extremamente inteligente, muito... aprendi muito com meu pai. Meu pai foi um pai fantástico. Então, realmente, assim, tirando essa parte do meu pai, né, que eu tenho uma admiração, que tenho profundo respeito e admiração pela história do meu pai, né? Apesar de ter morrido jovem, ele fez muito, né? Então é uma pessoa que eu admiro muito. Fora isso, eu sempre fui muito ligado em automobilismo, né? Então acho que eu vou entrar naquele chavão, né? O Ayrton Senna. O Ayrton Senna para mim sempre foi um cara que mostra tudo aquilo que serve para qualquer área. O cara é determinado, aquilo que eu falei agora há pouco, o cara conhece, sabe do que ele está fazendo, né? E não tem medo, o cara é atirado. Eu falo, se errar, errou, entendeu? Porque na vida não é só acertar, né? E outra, só erra quem faz, né? Só erra quem faz. Então eu diria que o Ayrton Senna é uma pessoa que olha,
um dos caras que eu mais admirei. Sim, apesar de ser da área de esporte, não tem nada a ver com a nossa área, né? É um cara que eu tiro meu chapéu, sabe? Tudo que ele representa, o que ele fazia, garra, determinação. O cara nunca estava contente, sempre achava que podia melhorar mais. E se todos nós fizéssemos isso nas nossas áreas, porra, o mundo seria muito melhor, viu? Pode ter certeza. O mundo seria muito melhor. Então esse realmente é um ídolo que realmente vai ter que ser lembrado por muitos e muitos anos, por várias gerações. Isso é o que eu penso. Que barato, que beleza. Wagner, obrigado pela essa oportunidade, obrigado por encontrá-lo, obrigado por compartilhar a sua bela história e principalmente as suas superações, os seus obstáculos aí com todos nós. Desejo aí para ti muita paz, muita saúde, né, nesse momento que a gente vive tão conturbado agora com a questão de pandemia e tudo. Mas de qualquer forma, eu queria também deixar bem à vontade, tendo esse espaço aqui aberto para os colegas, a gente ter a oportunidade de contar com você em outro momento, para compartilhar outros temas, outros assuntos. Com certeza não faltará data para isso e nem oportunidade para isso, pode ter certeza. E aí eu te passo aí uma última mensagem que você gostaria de repassar para o pessoal, para nós, e fica à vontade. Eu acho que como uma mensagem assim, que eu acho muito importante, tem muito ligado a sucessos e insucessos, né? É aquela coisa, né? Comemorar o sucesso é fácil, é muito bom, mas nós nunca podemos ter vergonha de assumir e falar sobre nossos erros. Eu acho que nossos erros, nossos fracassos, a gente tem que tirar proveito deles, né? A gente não pode ter vergonha. Vergonha é você se omitir, se acovardar e não tentar fazer de novo, né? Eu acho que a gente tem que sempre tentar fazer de novo e melhor. Eu acho que esse ponto é muito importante, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para não repetir os mesmos erros, né? Porque eu falo, quem está fazendo sempre está sujeito a errar, né? Agora, procura nunca errar o mesmo erro 2 vezes, né? Eu sempre procurei fazer isso. Errei, puxa vida, onde que eu errei? Por que eu errei? O que faltou? Faltou conhecimento? Faltou experiência? O que faltou? Ou faltou um feeling melhor? Enfim, eu procuro sempre refletir em cada erro, cada coisa que acontece errado na minha vida. Qualquer coisa, até na vida pessoal. Poxa, o que aconteceu de errado? Então, eu acho que é isso aí. Então, procurar não repetir os mesmos erros e não ter vergonha. Errei, bola pra frente, eu vou fazer de novo e vou tentar fazer de novo e vou acertar. É isso aí, né? Porque eu acho que isso aí é fundamental. Errar e acertar. Claro que acertar mais do que errar. É isso aí, Valdir. Eu também agradeço. Que o balanço seja esse, né? Acertar mais do que errar. Porque faz parte da vida mesmo. Eu sempre comento. Eu comento muito com as minhas filhas uma coisa. Eu falo assim para elas: quando tiver o momento de celebrar, vamos celebrar. Vamos celebrar o batizado, vamos celebrar o nascimento de um filho, de um neto, vamos celebrar um casamento, vamos celebrar uma conquista no trabalho, uma viagem, umas férias. Celebra. A vida foi feita para celebrar. Por quê? Porque é inevitável que nós vamos ter que enfrentar a fila de banco, nós vamos ter que enfrentar a fila de médico, nós vamos ter que ter enfermidades, nós vamos ter desafios, nós vamos ter dores. Então, o balanço é importante. Se nós chegarmos no final da vida com esse balanço positivo, né, de mais celebrar do que sofrer, eu acho que cumprimos nosso papel, todos nós cumprimos a nossa missão. É isso aí, eu acho que realmente, não tenho certeza, eu acertei muito mais do que errei, senão a gente não teria conseguido uma carreira até interessante, né? Agora, celebrar, realmente, você me lembrou uma coisa muito importante, aí você falou que eu estou muito feliz, estou celebrando o nascimento do meu primeiro neto. Minha filha ganhou nenê agora em novembro, e um meninão. Então estou muito feliz aí também celebrando o nascimento do meu neto, né? Então temos que celebrar sim, com certeza. E primeiro agradecer a você aí. Que bom, parabéns, cara. Isso é maravilhoso. É isso aí. Ser avô é padecer no paraíso. Muito feliz, Valdir. Fico feliz de ter participado dessa conversa, tá? Um abraço. Um abraço. Obrigado. Tive o prazer de trabalhar por muitos anos ao lado e muito próximo do Walter Linderman, né? E foi um privilégio, porque ele estava sempre à disposição para troca de ideias, informações, sendo não só uma referência técnica,
mas também como pessoa, para ajudar a gente no dia a dia, principalmente nas relações entre pessoas, entre departamentos, né? Então foi muito bacana. Foi um aprendizado fantástico, porque eu pude entender um pouco mais a área da produção, né? Que antecede as vendas. Então isso facilitou muito o trabalho como gestor, né? E agradeço muito ao Walter. Além disso, era um zagueirão de grande escalada, né? E também um bom dançarino, bons bailes. Junto com a sua esposa Cira, minha esposa Raquel, tivemos oportunidade. Obrigado, Walter. Esta mensagem é do Pedro Mena, colega nosso, agrônomo, atualmente atuando na região de Formosa, e que não deixou passar a oportunidade de mandar uma linda mensagem ao seu antigo gestor, antigo colega, o Walter Lindemann, que nos agraciou com uma entrevista no início de março, no episódio 045, Produção de Sementes, Grande Desafio no Brasil. Bacana! Fiquem à vontade, esse espaço é justamente para isso, para resgatarmos e lembrarmos esses grandes personagens, heróis desse nosso grande setor. Podcast Academia do Agro. A realização dos episódios do podcast Academia do Agro tem como responsáveis este que vos fala, Valdir Franzini, atuando como produtor e apresentador, a Rosane como revisora de cada um dos clipes e os líderes e agroempreendedores como nossos entrevistados. Lógico, o grande sucesso vem de vocês que nos ouvem e nos motivam a fazer cada vez mais e melhor. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!